Olá, meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura comigo, professora Isabel. E na aula de hoje, nós vamos tratar de identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constituem a narrativa da nossa obra literária Marília de Dirceu. Por que eu falo nossa, né? Porque é a obra que nós estamos fazendo leitura neste terceiro bimestre, tá? Então, assim, o objetivo da nossa aula é identificar o conflito, né, gerador, e esses limites aí dessa narrativa, tá? Inicialmente, eu convido você para refletir sobre a mensagem da nossa aula de hoje. Eu trago como mensagem aqui para nós o seguinte: não desista em dias ruins, lute pelos seus sonhos. Eu acredito que todos nós passamos por dias ruins, mas também sei que depois do dia ruim vem um dia melhor, né? As coisas melhoram, e aí cabe a gente continuar lutando por essa melhora, tá? Eu queria inicialmente falar com vocês um pouquinho sobre o Tomás Antônio Gonzaga, né? Esse homem que escreveu a obra Marília de Dirceu, a qual nós estamos falando nesse trimestre. O Tomás Antônio Gonzaga, ele foi um dos mais importantes escritores do movimento arte no Brasil. O movimento arte é aquele que surge logo após o barroco, lá no século XVIII, né? Com o intuito de se contrapor àquele exagero do barroco, porque enquanto o barroco é exagerado, o arte procura ali a simplicidade, né? Mas o Tomás Antônio Gonzaga, ele não foi só um escritor, um autor desse período, ele também era um ativista político. Lembre-se que ele estava ali, ó, participando da Inconfidência Mineira, junto com os Inconfidentes, lá em Minas Gerais. E esse foi o fato que o levou à cadeia, né, à prisão. Ele nasceu no dia 11 de agosto de 1744, no Porto, Portugal. Ele é filho de mãe portuguesa, que é Tomás Isabel, e o pai brasileiro, que é o João Bernardo Gonzaga, tá? Ele voltou para o Brasil quando já adulto, né, em 1782, e aqui em Minas Gerais ele vai trabalhar ali como ouvidor, né, na cidade de Vila Rica, que hoje é chamada de Ouro Preto, lá em Minas Gerais, tá? Foi aqui em Minas Gerais, cidade de Vila Rica, que o Tomás Antônio Gonzaga conhece a Marília Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, a musa inspiradora, a mulher de que ele nos fala tanto e que ele denomina ali de Marília, tá? Ou seja, inspirado em sua própria história de amor, esse homem aqui, o Tomás Antônio Gonzaga, ele vai escrever a sua obra mais importante, que é a Marília de Dirceu, tá? Ele que resolve pedir a mãe da a mão, desculpa, eu falei a mãe. Ele resolve pedir a mão da Maria Doroteia em casamento, né? Mas eu já disse para vocês que ele estava envolvido ali no movimento da Inconfidência e foi descoberto. E isso ele foi acusado de conspiração contra a coroa portuguesa. E por isso ele foi preso ali no Rio de Janeiro. Ele permaneceu lá na cadeia no Rio de Janeiro por volta de 3 anos, e por conta disso o casamento dele com a Maria Doroteia foi anulado, tá? Depois, ele é transferido para a África, lá em Moçambique, Moçambique na África, para cumprir sua sentença, que é pena de degredo, tá? E ali ele vai viver até a sua morte, tá? Obras do Tomás Antônio Gonzaga. Nós temos aí a Marília de Dirceu, nós estamos falando, e nós temos também a Cartas Chilenas, tá? Marília de Dirceu. Essa obra, como o nome poético já diz, né? Ele escreveu poemas para sua amada Maria Doroteia, a quem ele chamou de Marília, a quem ele chamou de Marília. Na primeira parte dos seus poemas, na primeira parte da obra, nós vamos nos deparar ali com liras, né, românticas, na qual são publicados os poemas ainda ali em Vila Rica,
onde ele ainda vivia o romance com a Maria Doroteia. Ele quem? O Tomás Antônio, estou falando do autor. Ou seja, isso antes da prisão dele, tá? Esse poema foi publicado em Vila Rica, e o poeta fala do amor e conta as delícias de uma vida simples, em contato com a natureza, ao lado de seus amigos, pastores, e a sua pastora amada, a Marília, tá? Esse ideal descrito aí no poema estava de acordo com as convenções do arcadismo e era, na verdade, o oposto da vida levada pelo poeta, que estava sempre envolvido com livros e processos jurídicos. Ou seja, Tomás Antônio Gonzaga idealizava uma vida simples no campo ao lado de sua amada Maria Doroteia. Porém, isso ficou só na ilusão, idealizado, porque no fundo ele vivia na cidade, ele trabalhava ali com processos jurídicos, né, porque ele era ouvidor, e também estava sempre no meio de livros, porque ele escrevia. Então, ele vivia assim num ambiente de agitação, e por isso o desejo ali de uma vida simples no campo. Aquilo que os arcades chamam de fugaru, que é a fuga da cidade. E nós vamos estudar isso posteriormente. Continuando, um resumo aqui da obra para nós recordarmos. Maria de Seu é a obra mais emblemática do poeta arquidiluso brasileiro Tomás Antônio Gonzaga. E ela trata-se de um longo poema lírico que foi publicado em Lisboa a partir de 1792. As Liras de Marília exploram o tema do amor entre dois pastores de ovelha. E quem eram esses pastores? O Disseu e a Marília. Tá? Então, percebam aí que os personagens da nossa obra são Disseu e Marília. No decorrer da obra, o eu lírico ele expressa seu amor pela pastora Marília e fala sobre suas expectativas futuras. Durante toda a obra, vamos perceber a voz do eu lírico, que é o próprio Disseu, expressando ali os seus sentimentos, as suas emoções. Porém, nós não vemos Marília falar de seus sentimentos, tá? Embora pareça um diálogo, na verdade nós temos ali um monólogo, porque nós só temos a voz de um dos personagens, que é a voz de Disseu. Marília não fala, Marília apenas é citada, tá? Dentro do contexto do arcadismo, Disseu revela a ambição de ter uma vida simples e bucólica ao lado de sua amada, que é inspirado nas características do arcadismo, né? Que é viver no campo, conseguir, através do campo, sobreviver, extrair dele tudo que é necessário para sobreviver. Uma vida bem simples, bem humilde e também muito agradável. Tá? Isso relacionado às características do movimento arcade. A natureza, nesse contexto, torna-se, portanto, uma forte característica, a qual é descrita em diversos momentos. Durante toda a obra Maria de Disseu, nós vamos ver que o Disseu descreve a natureza. E ele usa os elementos da natureza para compará-las ali com a beleza de Marília. Claro que ele sempre exalta mais Marília, mas ele também exalta a natureza. No entanto, esse amor não pode ser consumado, né? Como eu já disse para vocês, o Tomás Antônio Gonzaga, ele foi exilado, ele foi preso e exilado. Após 3 anos de prisão, ele foi exilado. Então, assim, acabou que ele não chegou a casar com a Maria Joaquina, então o casamento dele também, de Seu e Marília, acabou não acontecendo. Na primeira parte da obra, na primeira parte, das primeiras liras, né, da Maria de Disseu, né, vamos ver ali que o foco maior é a exaltação da beleza, da sua amada e da natureza. Tomás Antônio Gonzaga não escreveu só a obra Maria de Disseu. Essa é a obra, digamos, mais famosa, mais conhecida, mas ele também escreveu uma outra obra não menos importante do que Maria de Disseu, que é chamada de Cartas Chilenas. Cartas Chilenas é uma obra escrita pelo poeta, né, Tomás Antônio Gonzaga, em 1700. Foi escrita pelo poeta Tomás Antônio Gonzaga, que viveu de 1744 até 1810. Trata-se de uma das obras mais satíricas, mais emblemáticas desse período, tá? Ela é composta por diversos poemas que ficaram conhecidos na cidade de Vila Rica, que hoje é chamada de Ouro Preto, Minas Gerais. Durante o quê? Durante o contexto da Inconfidência Mineira. Ou seja, estávamos ali vivendo o momento de luta por um ideal de liberdade, Brasil livre da colônia portuguesa, e dentro desse contexto, o Tomás Antônio aproveitava aí da sua obra Cartas Chilenas, que eram cartas satíricas, né, para fazer ali críticas
né, ao governo de Vila Rica, naquele período, tá? Vamos ver aqui. A obra ela é composta por poemas satíricos, ou seja, poemas que têm ali a ideia de criticar, apontar os erros, satirizar, né? Os erros de quem? Do governador de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. Composto por poemas satíricos que circularam em Vila Rica a partir de manuscritos em 1759, pouco tempo antes da Inconfidência Mineira. Os textos ironizavam e criticavam a tirania, o abuso de poder, a corrupção, a cobrança de altos impostos e os mandos e desmandos de políticos em Vila Rica, como o governador da capitania de Minas Gerais, Luiz da Cunha Menezes, referenciado na obra por Fanfarrão Minésio. Vejam, aqui, como eu já disse para vocês, tanto em Marília de Seu quanto Cartas Chilenas, Tomás Antônio Gonzaga ele vai utilizar, vamos dizer assim, ele vai utilizar um pseudônimo. Por quê? Primeiro que os portugueses não queriam nenhum registro de literatura brasileira naquele período. Tudo que eles tinham contato tinha que vir de fora, digamos assim, né? Só interessava para eles que viessem de Portugal. Tomás Antônio, ele era luso brasileiro, ele era filho de mãe portuguesa, pai brasileiro, viveu um tempo em Portugal, depois voltou para o Brasil. E estava aliado ali com os portugueses, né, os confidentes, e ele escrevia um texto exaltando a natureza brasileira, e isso não agradava aos portugueses. Então, por isso, ele usava o pseudônimo na sua obra. Lá, quando ele escreve a obra Marília, ele usa o pseudônimo de Seu, e aqui em Cartas Chilenas ele vai usar o pseudônimo de Critilo, tá? Durante toda essa obra, Cartas Chilenas, todos os personagens, eles vão utilizar também outros codinomes. Ele usa ali, ele faz outros codinomes para se referir a pessoas importantes daquela época. Por exemplo, o governador de Vila Rica, daquela época, da capitania de Minas Gerais, Luiz da Cunha, ele era chamado na obra de Fanfarrão Minésio. Ou seja, todos os personagens ali ganhavam um nomezinho para que não ficasse tão evidente que ele estava atacando diretamente aquelas pessoas. As cartas foram assinadas por Critilo, como eu disse para vocês, um possível habitante de Santiago do Chile, a verdade, Vila Rica, que narra ao amigo Doroteu, que na verdade é Cláudio Manuel da Costa, balbúrdio da cidade, seu governante chileno Fanfarrão Minésio. Como eu já disse, todos aqui têm um codinome. Então, vamos entender. Quem é Critilo? É o próprio Tomás Antônio, que é o que está escrevendo as obras, né? Para falar de quem? Para falar ali, ó, Santiago, que Santiago, na verdade, é Vila Rica. E narra a quem? Ele está contando para quem? Para seu amigo Doroteu, que era Cláudio Manuel da Costa, né? E ele está falando o quê? Ele está ali criticando os desmandos do governador chileno, mineiro, Fanfarrão Minésio, que no caso era quem? No caso era o Luiz da Cunha Menezes. Então, perceba que todo mundo aí ganhou um codinome. A totalidade das cartas foi publicada em 1845 com a linguagem irônica e agressiva de Tomás Antônio Gonzaga, em versos decassílabos, sem rima, conforme o excerto abaixo. Portanto, fica bem claro aqui para vocês que tanto a obra Marília de Seu quanto Cartas Chilenas são consideradas, digamos assim, maior representação literária do século XVIII no Brasil. E ambas foram escritas ali por Tomás Antônio Gonzaga, tá? Marília de Disseu é uma alta expressão do lirismo amoroso, né? São canções onde o poeta fala do seu amor por Marília. E Cartas Chilenas, que são cartas satíricas, no qual ele ataca a política, ataca o governador de Minas Gerais, ali de Vila Rica, na verdade, lá em Minas Gerais, no século XVIII. Tá? Então, Marília de Disseu e Cartas Chilenas são consideradas altas expressões, uma do lirismo amoroso, né, e a outra da sátira política, que aconteceu aqui no Brasil no século XVIII. E quem escreveu foi Tomás Antônio Gonzaga. Tá? O nome das pessoas, dos lugares são trocados. Eu já disse para vocês aqui, ó. Em Cartas Chilenas,
Minas Gerais é conhecido como Chile. Vila Rica é Santiago. O autor, no caso, é Tomás Antônio Gonzaga, é denominado aí de Critilo. E o destinatário, que era Cláudio Manuel da Costa, é Doroteu. A obra só foi publicada em 1845. E o autor, Tomás Antônio Gonzaga, morreu em Moçambique, na África, no ano de 1810. Então, já conhecemos um pouco mais sobre Tomás Antônio Gonzaga, conhecemos aí também sobre as obras de Tomás Antônio Gonzaga, as duas mais importantes, Maria de Seu e Cartas Chilenas. Vamos agora analisar o que nós já sabemos sobre nossa obra, testar nossos conhecimentos. Veja bem, leia o poema de Tomás Antônio Gonzaga, transcrito a seguir, e marque a alternativa que aponta 3 caracteres do arcadismo brasileiro que nele pode ser observados. Vamos fazer a leitura de uma lira, tá? Retirada aí de Maria de Seu, e vamos buscar dentro dessa lira características do movimento arcade, tá? Vejamos. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto, dai-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me vistos. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Vamos analisar agora comigo o que diz o poema? Características do movimento arcade, precisamos encontrar 3 delas. Então, vamos ver. O item A diz o seguinte, nós temos aí vulgarização da mulher, egocentrismo. Os arcades não vulgarizavam a figura da mulher, eles exaltavam, a figura da mulher era idealizada. E eles não eram egocêntricos, eles buscavam viver uma vida simples. O que nós temos? Denúncia social, exaltação da vida no campo, temas urbanos. Denúncia social, em Marília de Disseu, nós não temos. Nós temos ali sempre uma busca por uma vida simples no campo, ao lado da mulher amada, né? Aquele tema pastoril, são sempre pastores, e é exatamente com questão de fugir da cidade. Então, não pode estar relacionado a temas urbanos. Então, nós já vemos também que não é o item C. Nós temos aqui exaltação da vida no campo, linguagem simples e pastoralismo. Exaltação da vida no campo, a natureza que é o tempo todo exaltada. A linguagem simples, sim, porque ele se contrapõe àquele exagero da linguagem barroca. E o pastoralismo, porque são pastores, né? É contado ali baseado na vida de pastores. Então, o item C está corretinho. Vamos ver as demais. Temas urbanos, linguagem simples, medievalismo. Temas urbanos, vou dizer para vocês, Maria de Seu é vida simples, é buscar viver no campo, é aquela vida idealizada, inspirada do bucolismo, do pastoralismo. Então, nada de temas urbanos, foge novamente. O item é egocentrismo, pastoralismo, denúncia social. Denúncia social nós vamos encontrar lá em Cartas Chilenas. Nós vamos encontrar em Maria de Seu. Egocentrismo, os arcos não tem nada de egocêntrico, eles buscam simplicidade. Quanto mais simples a vida, para eles, melhor. Então, nós só podemos dizer que o item correto aqui é o item C. Eu espero que vocês tenham conseguido identificar também aí no de vocês, tá? Só mais uma perguntinha para a gente entender aqui. Tomás Antônio Gonzaga é considerado um poeta inovador, pelo fato de não se prender tanto às regras do arcadismo. Um exemplo desse procedimento é a introdução de experiências pessoais em sua poesia, ou seja, a poesia de Tomás Antônio Gonzaga é baseada na própria história de amor dele. Supondo que o pastor de Seu seja o próprio Gonzaga, responda. Vamos analisar aqui. O que motivou o poeta a escrever a obra Maria de Seu? O que aconteceu na vida de Gonzaga que fez com que ele escrevesse a obra? Qual foi aí o conflito, né, gerador, vamos dizer assim? Ele conhece a Maria Doroteia, ele se apaixona por ela, os dois ficam noivos, né? Então, ele começa a escrever Maria de Seu inspirado na sua própria história de amor, tá? E o que teria acontecido a de Seu? Tomás Antônio Gonzaga, a ponto de fazer perder os bens e a felicidade de viver. Nós sabemos que de Seu, lá na obra, ele fica triste, porque, na realidade, Tomás Antônio Gonzaga é preso, né? Ele fica 3 anos excluso no Rio de Janeiro. Por conta disso, o casamento dele é cancelado e, em seguida, ele é exilado para a África. Então, o de Seu também passa a ser triste, porque a Maria de Seu, nas expressões de sentimento de Tomás Antônio Gonzaga, então era mais natural que de Seu também ali passasse a sofrer pela distância e saudade da sua amada. Então, foi isso que aconteceu ali com o de Seu, né? O eu lírico, que representa ali a voz do personagem de Seu,
se encontra na parte 2, na parte 3 de marido seu triste, porque está numa situação de exclusão, longe de sua amada, e isso faz com que ele sinta aquele pessimismo em relação à vida, né? Por que ele estava dessa forma? Porque perdeu a felicidade de viver? Porque ele estava longe da amada dele, estava em exílio. Então, foi isso que aconteceu. Bom, meninos, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que mais uma vez vocês tenham conseguido compreender um pouquinho mais de Maria Liceu. E cada aula vai ser assim, a gente vai tratando um pouquinho, até o final chegar à compreensão geral da obra, né? Após assistir a aula, deixa seu nome aí nos comentários do vídeo. Caso você fique com dúvida, entra na nossa sala de WhatsApp coloque sua pergunta lá para que eu possa te esclarecer. E coloca também o seu nome para garantir a sua frequência lá na ficha de frequência, tá? No mais, beijo, muito obrigada e até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Beijo.